E como prometido aqui no estúdio, a gente já tem a presença aí do presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Camaçari, Rauan Soares. Eleições 2022, ontem terminou a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, mas a campanha continua até sábado. E aí, para conversar sobre esse e outros assuntos, como eu falei aqui no estúdio, o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Camaçari, Rauan Soares. Você, inclusive, está acompanhando a gente no rádio e também nas redes sociais, pode participar ligando no número 3031 3886, ligue, participe, mande sua mensagem também, o WhatsApp. Quero ver você também participando das nossas redes sociais, Facebook, Líder FM 96.5, no YouTube, TV Baiana ao vivo. E siga a gente também no Instagram, Líder FM 96.5. É sempre bom ter você conosco. Rauan, seja bem-vindo ao De Olho na Cidade. Eu gostaria de começar perguntando o que os candidatos ainda podem fazer, sendo que a propaganda eleitoral gratuita já encerrou na TV e no rádio, mas a campanha continua até sábado. Bom dia para você. Bom dia, Emerson. Bom dia, Cruz. Bom dia a todos os ouvintes. Seja bem-vindo. Emerson, ontem se encerrou apenas uma parte da campanha, que foi a propaganda eleitoral, tanto no rádio quanto na TV. Porém, até as 22 horas do dia 1º, os candidatos ainda podem praticar outros atos de campanha. Como exemplo, carreata, as caminhadas, a distribuição de material. Tudo tá, por enquanto, tudo valendo. Quase tudo valendo. O comício também foi até ontem. Qual a diferença? Uma pequena diferençazinha do comício para a carreata é que a carreata, o candidato ele não fala, tá? Na carreata também não é obrigatória a participação do candidato. Entendi. Já no comício, o candidato fala e apresenta as suas propostas. Tá bom? Mas até as 22 horas do dia 1º ainda é permitida, por exemplo, a distribuição de material. Inclusive, o contato corpo a corpo também é permitido. Sim. Até as 22 horas do dia 1º. Rauan, as eleições já, como todos nós sabemos, dia 2 de setembro, agora domingo, mas tem muita gente ainda que não sabe, por exemplo, quais os documentos a levar, quais os candidatos a votar, tudo certinho. Ele tem direito de achar o santinho direitinho, com tudo organizado, porque começa com federal, estadual, aí vem senador, governo e depois, presidente, né? Último presidente. São 5 votos. Isso. Cruz, essa é uma pergunta muito importante, por quê? Primeira coisa, a colinha. Tá? A colinha. O eleitor, ele pode levar a colinha dele, justamente porque aí você tem cinco votos e é uma quantidade de números muito grande. Então ele pode levar a colinha dele, ele tira do bolso, faz seu voto e guarda. Ou então tem candidatos que já distribuem a sua colinha quase por completa ou completa, tá bom? Sobre a questão do documento, muito importante é que o eleitor, ele tem que se identificar, tá bom? O título eleitoral hoje, ele é um documento informativo. Ou seja, ele não é obrigatório para que você vote. Já tem decisão do STF há muitos anos nesse sentido, tá? Então, o que acontece? Qual é o grande panorama hoje? Nós temos o e-título, que é um documento digital emitido pela Justiça Eleitoral, tá? O e-título completo, ele tem a biometria e a foto do eleitor. Então, quem fez a atualização por completo pode levar somente o e-título no celular, tá bom? E fica na mesa do mesário, né? Até a mesa, né? Pronto, vamos lá, por partes. Ainda, só para voltar na questão de documentos, o eleitor ele só precisa levar um documento de identificação com foto, tá? Mesmo que esse documento esteja vencido, se for possível identificar o eleitor, ele pode votar. Por exemplo, a CNH tem um prazo de validade. Mesmo que ela esteja vencida, ela serve como documento de identificação. Comprova, né? Desde que a foto seja possível verificar que é aquele eleitor através daquela foto. Tá bom? Maravilha, Emerson. E Rauan, falando ainda sobre a questão do e-título, para quem pensa em baixar, né, mas ainda não fez o download, existe um prazo para fazer isso? O prazo para baixar o aplicativo é até o dia 1º. No dia da eleição, o aplicativo não estará disponível. Ou seja, o eleitor tem até sábado, até amanhã, para fazer o download do aplicativo. Isso. Olha, o aplicativo é super leve, prático, é muito didático, tá? Então não tem muita dor de cabeça não.
para quem utiliza celular e smartphone, que hoje é a nossa realidade, Muito mais rápido. quase 100% da população, é um aplicativo muito fácil de se lidar, não tem dor de cabeça nenhum. Pronto, a gente vai abrir o espaço agora, Cruz, porque tem um ouvinte na linha que quer fazer uma pergunta ao vivo aqui para o Rauan. Bom dia. Bom dia mais uma vez. Quem está falando com a gente é o Joilson Bonfim. Joilson, qual é a sua pergunta? Minha pergunta é a seguinte. Eu tenho muitos anos que não voto, no caso, 4 eleições. Porque, como muitos brasileiros, tem muita gente chateada só com promessas de políticos. Eu peguei e me chateei com isso, né? Porque hoje em dia, até os debates é um garfando o outro. Eu deixei de ir. Eu queria saber, essa eleição eu não voto mais. Como é que eu faço? Eu tenho meu documento, não tenho o título, mas tenho meu documento com foto. Aí queria saber se quando eu for tirar, eu pago alguma multa ou como é, se nessa eleição mais eu não voto. Aí como é que eu faço? Bom dia, Joilson, tudo bem? Tudo bem. A última pergunta é o seguinte, quando você for regularizar o seu título eleitoral, vai ser expedida uma guia para pagamento das multas por eleição que você não votou e não justificou, tá bom? O TSE ainda vai divulgar os prazos, quando retornará essa regularização, e você vai pagar, salvo engano, hoje a taxa está de R$ 3,90 por eleição. A eleição que você não votou e que não justificou. Se você justificou alguma, essa você não precisa pagar. Opa! Valeu, Joilson. Valeu, Joilson, pela sua participação. Cruz, tem alguma pergunta aí? O Juan está explicando muito bem, e é importante isso. Por exemplo, pessoas... Você sabe que há muito tempo já não pode se ter camisa com nome nem foto de candidato, né, Juan? Cruz, o candidato ele não pode distribuir. Não, aí ele não pode, né? Ele não pode distribuir. Nem pode existir um grupo, por exemplo, organizado. Eu independente, Cruz, eu quero fazer uma foto do meu candidato, eu posso botar na minha camisa? Olha, a lei disse que a manifestação pessoal é permitida. Qual é o X da questão hoje? Você tem aí 2 candidatos, principalmente na nossa eleição majoritária, na presidencial, em que você tem fotos de candidatos em silk, tá? Então, são camisas que o pessoal usa no dia a dia. Eu entendi. No dia a dia. Normalmente, o que acontecia? Eram distribuídas camisas brancas com a foto do candidato. Se for verificado pela Justiça Eleitoral que existe ali um grupo caracterizado com a mesma camisa, isso é vedado. Aí vai no quadro, vai cair na malha fina do TSE. Com certeza, isso é vedado. Agora, a gente tem um problema para essa eleição, que é essa questão da padronização. Já que um candidato pede uma camisa, que não necessariamente tem o nome dele, acho que ele disse que é dele, e tem outro candidato que tem camisas aí há praticamente 5 anos com a foto dele com diversas frases. Entendi. Como é que vamos conseguir caracterizar isso? Esse é um problema a se resolver nessa eleição, que na minha opinião não tem como ser resolvido. Agora, Rauan, tem uma questão aí que tá pegando muita gente, né? Inclusive circulando fake news nas redes sociais, de que é necessário apresentar o comprovante de vacinação para que possa se votar no domingo. A gente tem um áudio de uma ouvinte agora, que ela vai fazer uma pergunta para você, pode soltar. Bom dia, família linda. Eu gostaria de saber, perguntar a vocês, para vocês fazerem no ar uma pergunta. Se vai precisar levar o cartão de vacina, se vão exigir, porque eu não vejo falar, até agora não vejo falar nada de levar cartão de vacina. Tem muita gente que não tomou vacina ainda, né? Bora ver se vai levar ou não. Eu não vi ninguém falando disso. Que no saque pede o cartão da vacina. Será que no dia da eleição não vai pedir também? Bom, ótima pergunta, mas não é necessário levar o comprovante de vacinação, nem é obrigatório o uso de máscara, tá bom? Desde as nossas eleições de 2020, quando estávamos ali no auge da pandemia, praticamente, só foi obrigado o uso da máscara, tá? O uso da máscara já é facultativo e não é obrigatório a apresentação do cartão de vacina, ou seja, o eleitor que não se vacinou pode votar, assim como o eleitor que quiser usar a sua máscara, ele pode usar, mas é facultativo. Cruz. Olha, você quase falou essa situação, que o eleitor pergunta, pode votar sem o título, aquele papel na mão, Rauan?
Sim, Cruz, sim. O título, como eu disse, ele é um documento informativo, onde ele vai constar ali o seu número do título de eleitor dele próprio, tá? Porque ele tem numeração própria, a zona e a seção que você vota. O que é interessante é que esse título ele praticamente perdeu a sua utilidade, porque temos aí o e-título que é digital. Ou seja, muita gente tem o título de 15 anos atrás, 20 anos atrás, e houve alteração na sua seção, por exemplo. Então, ele é um documento informativo que facilitava e facilita, logicamente, para que o eleitor que tem pouca instrução, para alguém que vai auxiliar, tirar uma dúvida, possa, vamos dizer, identificar mais rápido onde aquele eleitor vota. Mas ele é informativo. O eleitor tem a obrigatoriedade de levar um documento de identificação com foto, tá bom? Seja ele digital ou físico. Essa é uma questão importante, porque temos hoje, além do e-título, temos a CNH digital. E ela é aceita como documento de identificação. Tudo para facilitar, né? Sim, Raul? Com certeza. Aproveitando essa mesma deixa, Emerson, por exemplo, a escola Denise Tavares ficou quase 4 anos fora dos eleitores, não podia votar mais. Esse ano já está tudo normal para Denise Tavares na Gleba B aqui, Raul, sobre a zona 171, que todo mundo vota ali. Cruz, essa informação não tem uma precisão para dizer, olha, voltaram todas as sessões porque foram várias remanejadas. Isso. O interessante é que o eleitor, antes de ir à escola, faça a consulta no site do próprio TSE, tá? Com dados pessoais como CPF, data de nascimento, se não tiver o título de eleitor. Se tiver o título de eleitor, irmãos, coloca o número do título, tá? Você pode fazer essa consulta através de números de vários documentos pessoais. E você vai verificar qual é o seu real local de votação. Porque muita gente teve essas alterações de sessões e houve também extinções de sessões eleitorais. Então é muito importante que o eleitor verifique antes de ir, justamente para não se dirigir ao local que não é o correto, e principalmente Camaçari, que a gente não tem aí transporte. Com então certeza. No dia vai ser um pandemônio para quem não tem locomoção própria. Aí, essa história do transporte, antigamente o candidato dava o transporte, mas hoje não pode, né, Raul? O Isso. candidato botar transporte para levar. O transporte de eleitores fornecido por candidato ou por partido político é crime eleitoral. Configurado, exatamente. Um problema que a gente tem em Camaçari é o seguinte: como não temos transporte público, o transporte vai ser feito na maioria por ligeirinho. Só que o ligeirinho tem partido. Como é que você vai diferenciar o transporte feito por um ligeirinho? Ele está cobrando tranquilamente com o transporte custeado por um candidato. E o ligeirinho é carro particular, então ele pode plotar o seu carro. Não tem problema nenhum. Vai ser uma entrada e saída de gente daquele carro o tempo inteiro. Há anos atrás seria fácil configurar o crime eleitoral. E agora em Camaçari? Boa pergunta, senhor Emerson. Tá vendo aí? O transporte? Com o Uber você comprova pelo aplicativo. O Uber pode, né? Pode, todos podem. A questão é a seguinte, é essa. Com o Uber você comprova. Você pega o aplicativo e mostra, ó, eu tô fazendo uma corrida de Uber. E o ligeirinho? Que é boca a boca. Não tem. O contrato é firmado ali de boca. Não tem documento para identificar aqui dizendo o que ele está fazendo, a não ser o ligeirinho. Pois é, olha, chegou uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Jorge pergunta: eu quero saber se o eleitor que não votou nos últimos 3 anos, é possível votar nessa eleição? Não, Jorge, você teria que ter feito a regularização e o prazo já acabou. Agora, após as eleições, você vai poder fazer a sua regularização e ficar quite com a Justiça Eleitoral. Mas nessa eleição você não vai conseguir votar, a não ser que você tenha justificado. Agora, Raul, eu estava morando em Mato Grosso e aí eu não coloquei voto em trânsito, né? Acabei transferindo o meu voto para o estado porque eu queria participar das eleições votando em todos os candidatos, porque eu tinha previsão de morar no estado. E aí eu voltei para a Bahia. Nesse caso, eu justifico na minha sessão, eu justifico no TRE? Emerson, você pode justificar em qualquer sessão ou pelo próprio aplicativo e-título, tá? Você pode justificar no dia da eleição, procura qualquer sessão e justifica, ou em até 60 dias. E pode também fazer pelo e-título, que é uma grande
vantagem. Um grande avanço, você não precisa sair de casa, Sim. tá? O e-título, ele não vai estar disponível no dia da eleição, mas logo após você já pode baixar novamente para quem não baixou aí e justificar a ausência. Logo para Emerson que gosta de votar, não vai poder votar, né, Emerson? Infelizmente, chegou uma outra mensagem aqui, ó. A ouvinte Rose pergunta se ela pode acompanhar o deficiente visual no momento do voto. Tem áudio aí? Vamos ouvir. Bom dia, eu me chamo Rose, daqui da Greba A. Aí, como a gente vai fazer uma pessoa deficiente visual fazer 5 votações, o acompanhante vai ter que ficar perto dele ou não? Bom dia, Rose, tudo bem? Grande pergunta. Nesse caso aí, o acompanhante, desde que seja a pessoa de sua confiança, não podendo ser ninguém que compõe a mesa, nem fiscais de partido, ele pode inclusive digitar nas teclas da urna, tá? Então, se a pessoa que vota tem dificuldade de fazer ali o seu voto, essa pessoa que o acompanha, desde que seja de sua confiança e não estando envolvida ali no processo naquele momento, ela pode votar. Tá Inclusive, as teclas são em braille, né? Também. Que é o que facilita e dá autonomia para o deficiente visual. Justamente para facilitar, ela pode levar até a cabine. Se o deficiente visual tiver condições de digitar, beleza, ela vai digitar. Se não tiver condições, deficiente visual e outras pessoas com outras deficiências, tá? Então, ela pode ser ajudada por pessoas de sua confiança. A maioria dos nossos cadeirantes já sabe, e esses colégios quase todos têm entrada para cadeirantes também, né, Raul? Sim. A Justiça Eleitoral, Cruz, ela abriu o prazo para pessoas que necessitavam de acesso especial. Independente da pessoa ter solicitado esse acesso especial justamente para que fosse alterada a sua sessão, porque tem uns locais que, infelizmente, não têm esse acesso. Primeiro piso, aí fica difícil. Isso. Escolas muito antigas, em zonas rurais, tá? Então, por exemplo, o cadeirante ele não vai conseguir ter um fácil acesso. Escolas que foram construídas há 30 anos atrás, então não tem acessibilidade, com decks de água, sendo impossível o cadeirante passar. Mesmo assim, mesmo não tendo solicitado o voto em sessão especial, o deficiente físico ele pode dirigir-se normalmente à sua sessão com uma pessoa que o ajude. No caso do cadeirante, por exemplo, ele tem dificuldade de locomoção. Então, ele pode ter uma pessoa que o ajude, mas essa pessoa, por exemplo, não vai poder votar, apertar ali as teclas por ele. Raul, tem uma pergunta muito importante. No momento em que a democracia está ameaçada, nas eleições agora, de domingo, dia 2, eu particularmente não vou votar, mas se fosse votar, votaria com medo. A gente sabe que muita gente não sabe o que pode esperar, né, dessas eleições, porque, enfim, muita coisa vem acontecendo, mas o eleitor pode votar portando algum tipo de armamento, por exemplo? Não, Emerson. Olha, o armamento, ele já era vedado. O TSE apenas esclareceu algumas dúvidas agora no dia 30 de agosto. E ontem teve mais um ponto importante sobre a questão do armamento, tá? Foi permitido apenas o acesso aos locais de votação dos policiais militares que estejam de serviço. Fora essa hipótese, os policiais militares que não estão de serviço, por exemplo, não podem acessar nem o colégio com a sua arma. Inclusive, os policiais que estão de serviço, mas não estão à disposição da Justiça Eleitoral, eles também não podem acessar o colégio, a não ser que sejam chamados por quem está de serviço naquele momento. Então, e essa proibição também se estende aos particulares, mesmo tendo ele o porte de arma expedido, seja pela Polícia Federal, seja pelo Exército. Ontem, o TSE, inclusive, falando sobre armas ainda, a pedido de várias associações, por exemplo, de delegados de Polícia Civil, expediu uma nova resolução limitando
o transporte de armas e munições até o dia de hoje, retornando apenas na terça-feira para CACs, que são atiradores, colecionadores e caçadores. Ou seja, sábado, domingo e segunda, os CACs não poderão andar com armas e munições. Aqui, Rauan, estamos conversando com o Rauan, ele que está deixando você bem esclarecendo vários assuntos sobre direitos eleitorais da OAB de Camaçari, Rauan Soares. Mais uma ouvinte pelo WhatsApp está perguntando aqui, a Tânia. Obrigado, Tânia. Continue ouvindo a Rádio Líder FM. Está perguntando como fica a situação daquele que não tem condição de pagar as multas por ausência eleitoral. E tem até o áudio dela no ponto aí, né, Davidson? Vamos ouvir? Bom dia. A pessoa que não tem condição de pagar, está devendo a eleição, não tem condição de pagar as multas, o que é que deve fazer? Fique à vontade, Raul. Tânia, você pode se dirigir à sessão eleitoral e fazer um pedido autoexplicativo. Lembrando que essa multa ela tem um valor apenas simbólico, tá? Valor de apenas R$ 3,90 ou R$ 3,95, não tenho essa precisão. Mas você pode se dirigir à zona eleitoral e fazer um pedido de isenção, tá? Mas o melhor é que você pague, porque automaticamente você já fica liberada. Inclusive, é interessante essa questão, porque muita gente não justifica e não paga a multa. Lembrando que para vários recebimentos, tanto do governo quanto participação em concursos públicos, necessitamos de uma certidão que chama certidão de quitação eleitoral. Então, estar em dias com a Justiça Eleitoral é extremamente importante, tá? Porque é um ato de cidadania e é pré-requisito para vários atos que você precisa praticar junto ao governo federal, tanto também como estaduais. A Tânia fez uma bela pergunta e a gente aproveita dizendo o seguinte: se você... Ela fez até aquela indagação, Raul, se não tem condição de pagar nada, tá liso, não tem dinheiro, como é que faz? Aí você deu até o exemplo que você pode pedir isenção, né? Sim, você pode chegar e pedir isenção, mas é uma questão que vai ser avaliada. Eu entendo que não é, você acaba perdendo muito tempo. Por causa de pouquíssimo dinheiro. Hoje seria mais barato que uma passagem de transporte. Entendi. Então eu sempre oriento, vá pelo mais fácil, porque nós temos uma burocracia absurda em nosso país. Seu Emerson, é brabo, hein? Pois é, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa. Eu quero agradecer ao Rauan Soares, que é o presidente eleitoral da OAB aqui de Camaçari, pela participação aqui no De Olho na Cidade, esclarecendo as dúvidas dos ouvintes. Faltam apenas 2 dias para as eleições, então é importante que todo mundo vá fresquinho com as dicas aí para não fazer nada errado, fazer um voto consciente e eleger o candidato, né, que melhor vai representar o Estado e também o país. Rauan, muito obrigado pela sua participação. E deixe sua mensagem para o nosso eleitor votar certo. Eu que agradeço, Emerson, agradeço também Cruz e agradeço a todos os ouvintes. Olha, Cruz, é muito importante que todos compareçam, porque é uma decisão aí, é um direcionamento que vai nos durar 4 anos. Ou seja, se você não compareceu por motivos N, mas que não são justificáveis, possivelmente você vai esperar mais 4 anos para poder tentar reparar um possível erro. Deixo aqui, Cruz, a seguinte mensagem: verifique todas as fontes de mensagens que você recebe e você não deve compartilhar uma informação porque você acha que ela é interessante para você, mas sim se ela é verdadeira. O ser humano ele tem o costume de querer ouvir o que ele quer. Ele não gosta de ouvir normalmente a verdade. Então, por mais absurda que seja aquela informação, se é adequada ao seu pensamento, seja ele qual for, as pessoas disseminam. Ontem mesmo, só um parêntese muito rápido, disseminaram um fake news que a Polícia Militar não estaria, que os policiais seriam aquartelados no dia e que não sairiam para fazer a segurança das eleições. Isso é um absurdo. O próprio Coronel Coutinho ontem, em suas redes sociais, já divulgou vídeo dizendo que isso é mentira. E o mais interessante é que tinha pessoas comentando na publicação dele,
dizendo que ele estava mentindo. Rapaz, Você vê o poder da fake news. Imagine essa eleição que temos aí rumores de possíveis violências, né, a serem que praticadas. a gente torce que não tenha. A gente torce que não tenha, logicamente, mas divulgar essa fake news em uma tentativa, né, de afastar o eleitor da urna. É verdade. Pois é, Cruz, olha, uma última informação sobre as eleições. Até o dia 4 de outubro, qualquer cidadão só pode ser preso ou detido, salvo em caso aí de flagrante ou cumprimento de sentença por crime inafiançável, como tortura, tráfico de drogas, terrorismo e racismo. A regra existe para preservar os direitos eleitorais do cidadão. A medida segue em vigor no Brasil desde 1965.